Olá, eu sou o professor PH e hoje eu vou explicar como que você pode ser banido no Parler. Sim, você pode ser banido do Parler. Ao contrário do que a gente pensa, né, que é uma rede social livres de censura, a gente tem algumas regras a seguir. E para você saber se você está prestes a ser banido ou não, basta você clicar nessas três setinhas que você pode clicar lá no próprio celular, nessas três barrinhas aqui, clica em Moderation e depois em Violation Reports. Você tem uma disponibilidade como se fosse uma carteira de motorista mesmo, de até 20 pontos. Se você chegar nesses 20 pontos, você é banido, a sua conta é excluída. Então, vamos lembrar num leve histórico de um vídeo que eu fiz no passado sobre as responsabilidades que você deve ter ao ser usuário do Parler. Primeiro, ter paciência. A gente sabe que é uma rede social pequena, que está começando agora, não tem o tanto de dinheiro que o Facebook tem, então é lógico que vai ter alguns erros mais comuns, vai sair fora do ar com mais frequência, às vezes você vai querer postar algo, não vai conseguir, ou até a versão em português pode demorar para chegar. Então vamos ter paciência, porque a gente sabe que toda empresa no começo, ela demora mesmo para deslanchar. Segundo, seguir as regras. E eu coloquei aqui essas setinhas vermelhas, porque seguir as regras é importante para justamente a gente não ter esse problema aqui, ó. Quais são os problemas? Que é a reputação do Parler, que está sendo cada vez mais atacada. Além disso, pessoal, acho que é interessante a gente fazer uma divulgação do Parler, uma divulgação consciente, sem tentar denegrir a imagem de ninguém. E vamos lá, então. Por que eu marquei aqui seguir regras? Porque a gente está percebendo com cada vez mais frequência, com o crescimento exponencial do Parler, que a reputação dele está sendo atacada. Vamos dar alguns exemplos. A Isto É publicou recentemente que o Parler é uma rede social com liberdade para odiar e destilar preconceito. A UOL, ele divulgou também uma outra reportagem falando que o Parler facilita a circulação de fake news. O Turno Zero também, com uma outra reportagem, se não me engano, saiu ontem, deixa espaço para desinformação. Então, assim, toda mídia progressista, toda grande mídia, ela vai começar a atacar o Parler porque ela não tem, vamos dizer assim, consciência, elas não querem que uma rede social, primeiramente de direita ou conservadora, cresça, né? Eles querem ainda ter o monopólio das notícias, da divulgação. Então eles vão fazer de tudo para atacar o Parler. Outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas é uma reclamação constante do próprio dono do Parler, que o próprio Twitter, olha que interessante, o próprio Twitter ele não aceita links do Parler. Então se você quiser postar alguma coisa que você, sei lá, divulgou no Parler, o Twitter vai bloquear. Ou seja, isso aqui é o medo, né? É o medo de que uma nova rede social cresça cada vez mais. Eles vão falar assim, calma aí, eu não vou divulgar a rede social Parler na minha própria rede, uma vez que ela é minha concorrente. Então você vê aí, tanto a grande mídia como as grandes redes sociais, elas estão tentando contra-atacar, elas estão tentando destruir a reputação do Parler. E por último, existem alguns esquerdistas que já foram banidos. Por que eu digo esquerdista? Porque tem uma página bastante conhecida nos Estados Unidos, que é o Respectable Lawyer. Eu pus aqui entre aspas, que é como se fosse o advogado respeitável, né? E eles divulgaram no Twitter que algumas contas foram criadas de esquerdistas justamente com a intenção de denegrir a imagem do Parler. E essas contas, elas foram banidas porque elas não seguiram algumas regras da Violation List. Então é interessante a gente saber, porque até isso está tendo ataque. Algumas pessoas que querem entrar no Parler para mostrar de alguma forma como que as pessoas divulgam, como que as pessoas expressam sua opinião, elas querem denegrir, elas querem destruir a reputação do Parler cada vez mais para que elas sejam hegemônicas no mundo inteiro. E aí, pessoal, então eu vou vir aqui para falar das principais violation lists, as coisas que você não pode fazer no Parler. Eu acho que é interessante, principalmente você que é um novo usuário, para que a gente mantenha o crescimento do Parler de maneira saudável, certo? Então, primeiro, a prática de terrorism, né, que é o terrorismo. Então, você não vai divulgar nenhuma prática ou convocar alguma coisa para baderna, destruir algum bem material, coisas do governo. Então isso aqui você não pode fazer.
Pornografia, tanto em imagem como escrita, também não é aceito, você pode ser penalizado. A gente não sabe a pontuação, mas você pode, sei lá, levar 10, 15 pontos. A próxima vez que você divulgar algo desse estilo, você ganha uma outra pontuação até chegar a 20 pontos e aí você é excluído da conta. Threats to harm, que são ameaças, né? Ameaças físicas, ameaças psicológicas. Aqui é mais ameaças físicas. Então, quando você faz uma ameaça a alguém, falando que vai matar alguém, vai destruir alguém, você também pode ser banido. Então, isso você não pode fazer. Violência contra animais. É engraçado que eles têm uma seção inteira contra violência contra os animais, né? E é interessante porque o próprio dono, John Mattis, ele tem um gato lá, né? Tem vários animais, então eu acho que é uma coisa dele, e eu acho que todos aqui concordam, né? Contra a violência dos animais, contra a divulgação de qualquer coisa que instigue isso. E, finalmente, algo que fez com que esses esquerdistas fossem banidos, que é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, que seria o spam. O que é o spam? O spam é uma mensagem eletrônica que chega ao usuário sem sua permissão. Quais são os interesses das pessoas que fazem esse spam? O primeiro, interesse financeiro. Então, às vezes eu quero vender um produto, então eu divulgo, espalho um monte de mensagens para um monte de usuários, sem que eles queiram, sem que eles nem sejam seus seguidores, com o intuito justamente de vender um produto. E o segundo, e foi essa a causa do banimento desses esquerdistas, é a divulgação de fake news. Então, você vai divulgar uma mensagem, alguma coisa, fingindo que você, por exemplo, é de direita, enquanto você é de esquerda, você divulga para todo mundo para instigar uma resposta, para, no final das contas, mostrar ou tentar mostrar algo, ou tentar, vamos dizer assim, deixar alguém cair numa armadilha. Isso você não pode. Divulgação, espalhar notícias sem o consentimento dos usuários, você não vai poder fazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito sim que o Parler ele tem um potencial muito grande de crescimento, mas ele só vai conseguir crescer se você fazer essas regrinhas, se você ter responsabilidade. São elas, primeiro, ter paciência. Segundo, seguir as regras. Aqui eu coloquei as regras mais comuns ou as regras que realmente você tem que seguir, senão você vai ter uma pontuação negativa. E a divulgação, acho que é interessante a gente divulgar. Agora a gente não pode divulgar mais no Twitter, mas a gente pode divulgar em outras redes sociais para que a rede consiga crescer de maneira saudável. Muito obrigado e até o próximo vídeo.